Vamos lá, um breve resuminho aí, rápido, de uns 5 minutos para nós nos localizarmos. Ruth é um livro que é escrito, que se passa durante o período de Juízes, ok? O período de Juízes é um período em que o povo de Deus não tinha um rei, não tinha um líder específico entre eles, e o texto de Juízes vai nos dizer que cada um fazia o que achava melhor ao seu próprio entendimento. Ou seja, era um período quase que de anarquia. O povo pensava e praticava, fazia o que o seu coração dizia. Vivia conforme os seus próprios desejos e sentimentos. Houve fome na terra, muito provavelmente motivado pela ira do Senhor para disciplinar e corrigir um povo que volta e meia se afastava da sua vontade, se afastava da sua palavra. Então o Senhor corrige aquele povo e um daqueles homens que vivia lá, Elimeleque, sai de Belém, da terra do pão, do lugar onde Deus havia feito uma aliança com aquele povo, e vai buscar alimento na terra dos inimigos. Vai buscar provisão fora do lugar que o Senhor havia determinado como lugar de aliança, de bênção, aonde o povo deveria ficar. Lá, Elimeleque morre, lá os seus 2 filhos, Malom e Quilom, morrem, e lá ficam então sozinhas Noemi, Ruth e Orfa. Certo momento, Ruth ouve que havia pão novamente em Belém, que de alguma forma então Deus estava derramando novamente do seu cuidado, provisão, e estabelecendo junto com o povo, e Noemi retorna. Orfa decide ficar com a sua família, com os seus deuses, com a sua forma de enxergar o mundo, com a sua perspectiva fora do povo do Senhor, da aliança. Mas Ruth confessa, declara o seu amor, não só para com Noemi, mas o seu amor pactual para o Deus da aliança. O teu Deus será o meu Deus. E assim elas retornam. Noemi, ainda muito entristecida, chega em Belém e pede para que as pessoas a chamem de Mara, porque ela está amarga com toda aquela situação, ela está olhando para aquilo, e ela mesmo diz: o Senhor colocou sobre mim, se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela tinha uma ótica que ainda estava suja. Sim, o Senhor pode sim corrigir e disciplinar o seu povo, mas o Senhor tem uma aliança de benevolência com o seu povo. E Noemi enxergava apenas uma parte da história. No capítulo 2, que conversamos na semana passada, Noemi e Ruth já agora lá em Belém, Ruth sai ao trabalho, e o texto nos fala que casualmente ela entrou justamente na eira de Boaz, um parente, um resgatador. E lá ela recebe desse homem provisão, cuidado. Ele está agora olhando não só para aquele momento específico, mas ele está olhando à frente, orientando ela que ela se mantenha ali, que ela fique lá. Ele, como um homem, fazendo a distinção entre Elimeleque, está preocupado com o cuidado, com a segurança, com o alimento daquela mulher, e provê isso a ela. Fizemos na semana passada a comparação de Boaz com o nosso Senhor, aquele que não nos deixa faltar segurança, provisão, e tem um futuro para nós, mesmo que nós não a percebemos. O capítulo 3, eu quero que você preste atenção um pouco na cultura, no contexto. As pessoas não colhiam a vida toda. A colheita durava um tempo. As pessoas plantavam, os grãos cresciam, então você tinha a colheita durante um tempo, e as pessoas saíam daquele período, voltavam para sua casa, e às vezes iam tentar algum outro tipo de produção, ou iam fazer comércio, ou algo do tipo. Se coloque no lugar de Noemi. Noemi sabe que Boaz era um resgatador, que Boaz poderia ser ali a segurança para a sua família. E a colheita está acabando, ou seja, o convívio próximo a Boaz, de Ruth com Boaz, possivelmente diminuiria muito após o término da colheita. Então, Noemi tem uma ideia. Noemi está preocupada
dizendo, por exemplo, a Ruth, minha filha, tenho que procurar um lugar seguro. Um lugar seguro para a sua felicidade, um lar seguro, um lugar de descanso, de provisão, de cuidado. A preocupação de Noemi é lícita. Qual de nós que não se preocupa em ter um lar seguro? Qual de nós que não se preocupa em ter um lugar de descanso, de provisão, de cuidado? Aliás, em grande medida, essa é uma das maiores preocupações dos seres humanos. Muitas vezes a nossa ansiedade, muitas vezes o nosso pensamento, a nossa forma de nos preocupar está voltado ao quê? Segurança, trabalho, alimentação, cuidado. Nós gastamos grande parte da nossa vida nos preocupando com isso. E não existe, num primeiro momento, uma ilicitude com isso. Mas quando nós somos levados de forma demasiada, sim. Noemi está preocupada com isso. Noemi está buscando esse lugar de descanso. Lugar que nós buscamos. Nós estamos agora em fevereiro. Talvez muitos já estão mirando o descanso do feriado de carnaval. Muitos já estão preparando as suas férias no trabalho. Nós vivemos com esse intento de buscar descanso, de termos um lar seguro. Se tem algo que é muito ruim na nossa vida, é quando a nossa casa se transforma num lugar de brigas, de guerras, de discussões. Um lugar onde a gente não consegue ter felicidade, que a gente não consegue ter segurança. Se coloque no lugar de Noemi, está acabando a colheita. Talvez vai acabar a provisão. Como nós descansaremos? Como nós teremos felicidade? Como nós teremos segurança? Essa é a visão de Noemi. Essa é a situação. Então ela recorda que Boaz é o quê? Boaz é um parente próximo. As escrituras, elas são infalíveis. Deus, quando começa a estabelecer o seu povo, através de Abraão, Isaac, Jacó, e posteriormente então levanta Moisés e traz desígnios legais para que aquele povo que Deus levantou fosse conduzido, uma das formas que Deus estabeleceu era o quê? Era que uma mulher viúva deveria ser cuidada pelos seus parentes. Se aquela mulher viúva, por exemplo, não tivesse um filho e morresse o seu marido, o irmão do falecido ou algum parente próximo deveria trazer para dentro da sua família aquela mulher viúva, podendo lhe dar filhos, para quê? Para propagar, para manter a geração daquela família, mas também para dar provisão, sustento, cuidado. Se hoje, nos nossos tempos, mulheres viúvas que não são acolhidas pela sua família, pela sua igreja ou pelo Estado, passam grande dificuldade, imagina como era naquele período. Então Deus providenciou um meio de quê? De cuidar dessas mulheres, através dos parentes próximos, de um irmão, de um primo, de um familiar, que pudesse resgatar. E Ruth vai receber a orientação de Noemi sobre Boaz. Boaz era esse parente próximo. Presta atenção, que Deus tinha provido. Deus proveu. Deus havia condicionado no seu plano, no cuidado com o seu povo, meios pelo qual ele provia ao seu povo. E esse era Boaz. E agora nós temos o plano de Noemi. Um plano meio sorrateiro. Noemi chama Ruth e fala, olha, lave-se, perfume-se e vista a sua melhor roupa. Hoje é dia de banho de Mary Kay. Hoje é um dia diferente para você. Mas um cuidado que a gente deve ter é o quê? A mulher viúva, no Antigo Testamento, durante muito tempo, ela se vestia com roupas de luto. Ela usava vestimentas que apontavam para o quê? Para quem ela era. Ela era uma mulher enlutada. Havia
distinções na vestimenta de uma mulher casada, de uma mulher solteira e de uma mulher viúva. O que Noemi está fazendo? Está orientando Ruth no sentido: acabou o tempo de lamento. Você está preparada para um novo casamento. Vista-se, lave-se e perfume-se. Noemi, como uma sogra, está orientando ela. Porque ela não tinha outros filhos e havia então um parente próximo. E ela diz isso a ela. Vá no final da noite, ali provavelmente era o último dia de colheita, onde então o povo festejava as colheitas, e todos se juntavam, comiam, bebiam, e como os grãos ficavam ali, eles dormiam para guardar ali a sua produção, guardar os seus bens para depois vendê-los ou levá-los para colocar em outro lugar. E lá então ia ficar este homem, Boaz. Era um costume comum. Mas ela dá algumas orientações a ela. Não deixe que ele o perceba. Quando ele foi dormir, note bem onde ele está. Descubra os seus pés, deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Se coloque no lugar de Ruth. Se coloque no lugar de Ruth por um momento. Talvez aqui alguns de nós já mandaram uma mensagem no WhatsApp, já convidaram uma pessoa para sair, já mandaram um recadinho. Né? No meu tempo era no Orkut ainda. Né? Enfim, quem é mais do meu tempo vai entender isso. Os jovens nem sabem o que é isso. Mas, quando você precisa chegar em alguém, você fica com um frio na barriga, você fica com medo, com uma vergonha, com uma incerteza. O que aquela pessoa vai pensar se eu falar assim com ela? Se eu convidá-la para tomar um sorvete, se eu convidá-la para almoçar, o que ela já vai pensar? A nossa mente é muito pensativa, não é verdade? Agora imagine se você indo à noite se deitar nos pés de alguém. Você percebe a enrascada que Ruth está metida? Você percebe a situação um pouco que ela poderia ter vergonha, ter medo, o que Boaz ia pensar? Ela poderia errar o cara deitado e deitar nos pés de outro. Não tinha iluminação pública naquele lugar. As pessoas se deitavam com uma capa que era feita pelo couro de algum tipo de animal. E tenha certeza disso. Os homens eram muito parecidos naquela época. Não tinha muito shampoo, muitas coisas diferentes. Tinha tudo para dar errado. Essa situação. Tudo para dar errado. Mas talvez Noemi estivesse lembrando de uma história muito atrás, da onde surgiu, por exemplo, os povos moabitas. Abre comigo lá em Gênesis, capítulo 19, verso 32. Gênesis 19, verso 32. Em grande parte da narrativa de Ruth, nós percebemos que Noemi ainda tem uma dificuldade de reconhecê-la como alguém do pacto, do povo de Deus, da aliança. Aliás, capítulo 1 nos mostra que Noemi insistiu para que Ruth ficasse. Nem queria que ela fosse. Por quê? Porque o povo moabita era um povo estranho aos israelitas. Era um povo que não fazia parte, que era inimigos e que o Senhor havia dado orientações de o próprio povo não se aproximar. E olhe como surge esse povo. Verso 19, Gênesis, capítulo 19, verso 32. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai.
Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Você lembra da história? Ló havia sido colocado para fora da cidade em que Deus derramou o enxofre e destruiu-a. A mulher de Ló virou para trás e ficou petrificada como uma estátua de sal, e Ló ficou sozinho com as suas duas filhas, perambulando, sabe-se lá por onde, até que elas tiveram uma bendita ideia de, na noite, deixar alegre de vinho e se deitar com ele para quê? Preservar a sua linhagem. O que me parece é que Noemi está olhando para Ruth ainda com os olhos sujos sobre Ruth. Vá fazer o que os moabitas sabem fazer. É uma história muito parecida, um paralelo. No entanto, todavia, nós precisamos olhar para o final da história, porque mesmo que no decorrer aparente coisas ruins, o Senhor está redimindo. O Senhor, aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Aonde por vezes nós não vemos soluções e tentamos dar algum jeitinho diante disso, quando o Senhor quer agir, Ele transforma a realidade. Qual foi a orientação que Noemi deu a Ruth? Ele lhe dirá o que fazer. Vá lá. Apenas deite-se. Descubra os pés. Para que descobrir os pés? Para quem é casado e vive como eu, com uma mulher que rouba minha coberta todos os dias à noite, sabe que você sempre acorda quando está frio, não é verdade? Ainda mais quando o meu filho pequeno, que todas as noites tem um ato de migração do quarto dele para o nosso, e senta-se lá e deita e nos chuta, é uma boa pedida para acordar. Qual que era a orientação de Noemi? O fato de descobrir os pés dele, deitar aos pés deles, facilmente ele acordaria. Seria um meio de ele acordar à noite. Já alegre do vinho. Se percebe que situação difícil? O que poderia acontecer naquela situação? Quando nós lemos Gênesis, nós temos um retrato de uma situação similar que deu muito ruim. Imagina, Ló engravidou suas duas filhas. Você está entendendo o que o texto está nos dizendo? Haveria a possibilidade de dar algo muito ruim. Logo que Boaz sente que tem ali no meio da noite, o homem acordou, ele se assustou. Meu irmão, imagina você dormindo no gramado ali, do lado da Dom Pedro. E de repente, à noite, uma coisa encosta nos teus pés. Será o quê? Um coiote? Um lobo? Um urso? Qualquer outra coisa? O sentimento de assustar-se diante dele é: quem está aí? Como assim? Agora se coloca no lugar de Ruth. Sou eu. Ruth, a moabita. Olha o drama da história bíblica. Ela se apresenta ali. Mas agora você deve enxergar uma diferença. Qual era o conselho de Noemi? Espere. E ele lhe dirá o que fazer. Ruth não esperou. Ruth não deu uma brecha. Ruth não esperou para que houvesse uma dualidade, para que houvesse uma interpretação equivocada sobre Boaz. Ruth não estava ali do tipo assim, vamos ver o que vai acontecer, eu quero apenas me colocar aqui e passar uma... Não era esse o pensamento de Ruth. Ruth tinha um pensamento muito claro acerca de relacionamento. Ela não queria apenas uma noite. Ela não queria apenas uma brincadeira. Ela não queria apenas ver no que ia dar. Ela diz uma frase para Boaz muito forte: estenda sua capa sobre mim, a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Trazendo para os nossos dias, o que Ruth está fazendo? Está pedindo ele em casamento. Está dizendo para ele: olha, eu como sua serva desejo
estar sobre a sua proteção, sobre a sua aliança, sobre a sua capa, sobre as suas asas. Quero estar junto contigo, não só para hoje, mas para sempre. E é interessante que no primeiro encontro entre eles, lá no capítulo 2, verso 12, quando Boaz está ali abençoando Ruth, o texto nos diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Agora, Noemi, além de estar buscando refúgio diante do povo de Deus, estava querendo buscar refúgio nas asas de Boaz. Uma aplicação. Primeiro paradigma. Muitas vezes a gente traz como um aspecto cultural que mulheres, por exemplo, não podem se declarar aos homens e talvez dar um passo em relação aos homens diante disso. A pergunta é: aonde a Bíblia diz que não? Aonde a Bíblia orienta que uma mulher, por exemplo, não pode se achegar a um homem de forma obviamente respeitosa, digna, correta, e dizer que gosta dele, que deseja ter um relacionamento com ele, ou algo do tipo. Você percebe como a gente carrega um paradigma cultural diante disso? Obviamente que como homem eu penso que é muito virtuoso e corajoso que os homens deem o primeiro passo. Às vezes as mulheres estão dando 500 sinais, né? E o homem está olhando para a lua ainda, né? Pensando no Cruzeiro, chorando as mágoas contra a América, e está lá pensando no Gabigol. E a mulher dando seus sinais. Mas a Bíblia não trata disso. Você percebe? Né? E nós temos que ter um cuidado para não trazer isso como um paradigma cultural para um meio de vida. Eu não estou dizendo aqui para as mulheres saírem pedindo todo homem em casamento, ok? Mas talvez algumas precisam ser corajosas diante disso. Como Ruth, que não deixou passar aquele momento, que sabia que aquele era um homem de Deus, que sabia que aquele era um homem sensato, justo e santo, e que ela deu um passo diante disso, diferente da orientação da sua sogra. Ela não deixou nada entre linhas. Ela deixou muito claro o que ela queria com ele. Muito claro. Eu quero casar com você. Eu não quero apenas um momento. Eu quero você para toda a minha vida. E como que Boaz reagiu diante disso, né? Talvez alguns iam sair correndo, não é verdade? Mas Boaz, se coloque no lugar agora de Boaz. De noite, alegre do vinho, ninguém por perto, lugar escuro, uma mulher se deita aos seus pés e lhe pede em casamento. Talvez alguns iam consumar o ato na hora. Mas não é essa a característica de Boaz. Boaz é um homem justo. Boaz também não queria Noemi apenas para aquela... Ruth, perdão. Apenas para aquela noite. No primeiro momento, o que ele faz? Presta atenção, essa é uma aplicação para a nossa vida. Como nós lutamos contra a tentação? Nós trazemos o Senhor para a nossa história. Aquilo poderia ser um momento de tentação para Boaz. Podia ser um momento que ele poderia dar um passo em falso e fazer o que não deveria ter feito. Mas Boaz, assim como Ruth, sabia o que era relacionamento. Sabia o que era uma vida a dois. Sabia que meio ele deveria tomar. Em primeiro momento ele fala: o Senhor lhe abençoe, minha filha. Ele reconhece aquilo como um gesto bondoso, justo. Ele traz Deus para dentro daquela história. Ele traz o Senhor para dentro disso. Ele luta, talvez, com a tentação ou com o pensamento incorreto, trazendo o Senhor. Lembrando da sua lei, da sua vontade, da sua justiça, do que o Senhor deseja. Boaz olha para Ruth e fica abismado. Você poderia ter procurado os mais jovens. Muito provavelmente, talvez ele era um homem mais velho. Segundo paradigma a ser quebrado. Nem sempre, e talvez não seja nenhum problema, um homem mais velho se casar com uma mulher mais jovem, ou uma mulher mais velha se casar com um homem mais jovem. Aliás, a Bíblia
não aponta isso em nenhum lugar. Muitas vezes é melhor ter um homem mais velho ou uma mulher mais velha que é correta, que é santa, que é justa, que deseja as coisas do Senhor, do que simplesmente querer ter alguém na nossa idade para culturalmente se apresentar por aí. Boaz não teve vergonha, e nem Ruth. Boaz enxergava Ruth com outros olhos. Enxergava, como o texto nos fala, como uma mulher virtuosa. Não mais como uma moabita. Ele mesmo diz que aquele período que Ruth esteve durante a cidade, os concidadãos da cidade reconheceram que ela era uma mulher virtuosa. Terceiro paradigma. Nem sempre o passado de uma pessoa é o reflexo do seu presente. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Aliás, o livro de Provérbios, já falei disso aqui na semana passada, em muitas edições de Bíblias hebraicas, ele vem anterior ao livro de Ruth. Provérbios, Ruth. Provérbios, capítulo 31, vai trabalhar a mulher virtuosa, quem a achará? E qual é o exemplo de mulher virtuosa? Ruth, que foi uma moabita, que esteve distante do caminho do Senhor, que talvez durante toda a sua vida não adorou o Senhor. Mas o Senhor nos chama para termos relacionamento com quem? Não podemos nos colocar em jugo desigual. Amém? O Senhor não nos chama a casarmos com alguém que é crente desde berço. Porque o Senhor não olha dessa forma. O Senhor olha a partir de quando o Senhor chama. Boaz está vindo para com essa mulher e reconhecendo ela como uma mulher virtuosa, mesmo que talvez ela teve um passado muito difícil. Isso é uma orientação também para nós pais, que um dia entregaremos os nossos filhos em casamento. Porque às vezes os pais querem apitar toda a vida dos filhos. Deus nos chama a casar com alguém que creia e tenha a mesma fé que nós. Mas talvez as pessoas passaram por histórias difíceis. Não é verdade? E a gente tem que cuidar com esses paradigmas culturais, porque muitas pessoas perdem um Boaz no caminho, ou uma Ruth, porque colocaram paradigmas que não são bíblicos acima da Escritura. E perdem a oportunidade de ter um homem de Deus e uma mulher de Deus na sua história, porque seguem princípios culturais, ao invés de princípios bíblicos. Boaz e Ruth não foram por esse caminho. Boaz e Ruth seguiram ao Senhor. E como é bonito o que Boaz faz. Boaz estava ali, aquela mulher se declarando a ele, mas ele coloca a lei do Senhor acima dos seus sentimentos. Há um parente mais próximo antes de mim. Quarto ponto para nós. Tome cuidado nas suas vidas relacionais, para você viver elas sem a ordenação do Senhor e sem a lei do Senhor. As pessoas colocam os sentimentos acima da obediência. Não é verdade? Ou isso não acontece no nosso tempo? As pessoas são levadas pelo emocionalismo, pelo sentimentalismo, pela uma percepção estética e estão nem aí para a lei do Senhor. Estão nem aí para os mandamentos do Senhor. Estão preocupados com o seu próprio coração. E às vezes os sinais são claros, que é um grande problema. Mas para que obedecer ao Senhor se eu posso obedecer ao meu próprio coração? Mas esquece que o nosso coração é enganoso. Enganoso. Boaz já dava sinais que queria ter uma relação com Ruth. Mas ele não colocou os sinais do seu sentimento acima da palavra do Senhor. Tem um homem antes de mim. E a gente vai ver isso depois no capítulo 4. Ele obedece o Senhor. Ele se estabelece diante disso. Mas ele faz uma promessa. Primeiro ele pede para que ela passe a noite ali. E não se engane, tá? Ela passou a noite aonde? Aos pés. Aos pés dele. Não se abraçou, não se colocaram
momento não propício àquilo, passou ali. Por quê? Imagina aquela mulher voltando sozinha para casa, naquela hora da madrugada, no meio de tantos e tantos homens alegres do vinho, naquele período. Era muito claro um cuidado dele sobre ela. Logo que acordam de manhã, Ruth já acorda bem cedo, antes do sol raiar, e Boaz também. Boaz está preocupado, ninguém deve saber que essa mulher esteve aqui. Boaz está preocupado com a índole, com o caráter daquela mulher. Boaz não quer difamá-la. Boaz não quer que as pessoas pensem coisas erradas dela. Boaz tem uma preocupação amorosa com a sua futura esposa. Quinto ponto para nós. Se o seu namoro é uma vergonha e você não se preocupa hoje com o caráter, com a índole, com o testemunho da mulher que você está e vocês têm uma vida totalmente incorreta, o que será lá no futuro? Mulher, se o seu namorado, com todo o respeito, é um traste hoje, talvez ele não vai mudar lá na frente. Sabe, Boaz tem uma atitude de cuidado com quem era aquela mulher. Como as pessoas vão tratar ela, como as pessoas vão pensar sobre ela. E era a parte dele, como homem, proteger ela disso. Ainda mais numa sociedade de 1.300 anos antes de Cristo, que talvez a percepção seria muito pior do que hoje ainda nós temos. Boaz se preocupa com ela. Boaz não quer que ninguém fale mal dela, que ninguém olhe para ela de forma diferente. E infelizmente hoje, né, as pessoas estão longe do caráter de Boaz. Estão longe. E tratam as suas noivas, namoradas de forma totalmente desrespeitosa. Antes do casamento ainda tem tempo de terminar. Amém? Ninguém fala amém nessas horas, né? Mas é uma boa medida para você pensar. Boaz está ali preocupado com a providência sobre ela. Pede para que ela traga a sua capa, derrama 6 medidas de cevada sobre ela, o número 6 e o tempo 6. Para muitos comentaristas bíblicos tratam sobre isso. Ainda é tempo de trabalho. Ainda não chegou o descanso. Derramou provisão por um período a ela. E ela então retorna para sua sogra. Agora vamos se colocar no lugar de Noemi. Nem dormiu à noite. Ruth não voltou, Ruth não chegou, o que aconteceu, o que será? Imagina ela lendo os telejornais à noite, procurando notícia. Ruth e Boaz se casam. Ela estava procurando. Se coloque no lugar de Noemi. Você também não teria dormido. Como um bom mineiro, você está com uma garrafa de café. Não é verdade? Tomando café lá, aguardando. E de repente, Ruth chega. Segurando um monte de semente, um monte de coisa. Noemi já pensando, deu bom. O que aconteceu? Noemi pergunta a Ruth, e Ruth conta a ela tudo que Boaz tinha feito, e acrescentou ainda sobre a questão da comida. Mas preste atenção no verso 18, que aqui nós temos, a Bíblia está trazendo para nós uma perspectiva não só de Ruth, mas de Noemi. Há uma redenção, não apenas da Moabita, mas há uma redenção ou uma reconciliação de aliança também com Noemi, que durante muito tempo estava olhando amargurada, triste, Deus trouxe desgraça sobre mim, o que será que vai acontecer? Preciso de alguma coisa, arrumar lugar para ter descanso, vou dar o meu jeito aqui diante disso, mas de repente o verso 18 nos diz assim, disse então Noemi, agora espere minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Como que começa o capítulo 3? Noemi procurando descanso. E agora Noemi está esperando, com uma boa esperança, o descanso. Ela começa indo atrás. Ela começa tentando resolver a história. Ela começa se preocupando com aquilo. E agora ela olha para o cenário, para a situação, e ela encontra descanso. Ela vê
que ao se encontrarem com um verdadeiro homem de Deus, e ele fez uma promessa para Ruth. Ele mesmo disse a Ruth: olha, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Ele está declarando, ele está fazendo uma aliança, ele está se comprometendo com ela. Boaz é um exemplo, é uma sombra do nosso grande resgatador. O que era necessário para ser um resgatador? O que era necessário? Se fosse um parente, ou seja, alguém do mesmo sangue, alguém que tivesse algo da família, deveria ser alguém que tivesse condições, fosse capaz de realizar isso, e a pessoa, obviamente, deveria querer. No capítulo 4, nós vamos ver quando o Boaz vai conversar com o primeiro da lista, ele não quis. Ele não quis. Mas preste atenção em algo. Quem é o nosso verdadeiro resgatador? Quem é? Boaz é a sombra de quem? É a sombra de alguém que se tornou carne e fez parte da mesma humanidade que nós. Teve sangue como nós. Se inseriu num povo e se fez homem e veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. Boaz é semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, que não apenas era um homem da linhagem e poderia ser estabelecido ali, mas assim como Boaz, Cristo era capaz. Aliás, ele era o único capaz. Ele era o único que, além de ser homem, era divino. Era homem para se assemelhar e se identificar a nós e nos substituir, mas também era divino, capacitado, tinha condições de perdoar pecados, de nos resgatar do nosso lugar de escravidão e nos trazer descanso para todo o sempre. E não apenas ele tinha o mesmo sangue que nós, e não apenas ele era capacitado para isso, mas ele quis fazer isso. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, dar a minha vida em resgate por muitos. Cristo é o nosso perfeito resgatador. Boaz aponta para Cristo. E o que Ruth fala, o que Noemi fala para nós, deve ser uma lembrança para nós. Nós vivemos atrás de descanso. Nós vivemos atrás de um lar seguro. Nós queremos, nós buscamos isso. E o que Noemi falou, ele não descansará. Abra comigo em João 5,17. João 5,17. Olha que o próprio Jesus nos fala sobre ele e o Pai. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Assim como Boaz saiu para terminar o seu trabalho e não descansaria enquanto não realizasse por completo a sua obra, o nosso Deus está trabalhando até hoje, terminando a sua obra, para que nós possamos um dia alcançar um verdadeiro descanso junto a Ele. Aquele que começou a boa obra vai completar. Por vezes nós estamos olhando numa perspectiva incorreta acerca do nosso descanso. Como se o nosso Deus sumisse, como se Boaz não voltasse mais, como se as coisas estivessem entregues à sua própria sorte, mas não é isso que o texto bíblico nos fala, por exemplo, sobre Boaz. Nós devemos olhar para o nosso Senhor com essa lembrança, que Ele não descansará enquanto Ele não completar e terminar a sua obra. Abra comigo em outro texto de João, João 14, 2.
O que então o Senhor está fazendo? Hoje, no trono do universo, está sentado, cuidando das estrelas, cuidando dos planetas? Não. Isso ele bem estabeleceu no princípio da criação. O Senhor estabeleceu. Isso funciona de forma coesa e correta. João, capítulo 14, verso 2, nos diz que na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. O que o Senhor está fazendo hoje no trono do universo? Está preparando um lugar. Está terminando a obra que ele começou. E preste atenção em algo. Ele é fiel e justo para completar essa obra. Assim como Boaz, Jesus não descansará enquanto ele não completar a sua obra em nosso favor. Tenha cuidado com a sua fadiga, com o seu senso de querer todas as coisas rapidamente. Tenha cuidado com a forma com que você busca o seu descanso perpétuo e a sua segurança perpétua. Jesus ainda não terminou a sua obra, mas ela vai ser completada. Por quê? Porque ele é fiel. Mais do que Boaz. Porque ele prometeu. Porque ele prometeu que iria, mas que retornaria. Que ele, como um noivo, está a caminho. E agora é tempo de Mary Kay. Santificação. Vestes novas, forma nova de falar, perfume. Nós estamos no período de nos adornar para o retorno do Senhor, com a expectativa que ele vai chegar. Nós já fomos libertos da escravidão, nós já não somos mais moabitas, nós passamos da morte para a vida, nós já recebemos a palavra do Senhor em nosso coração, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Recebemos uma nova natureza, uma aliança do noivo, que um dia virá completar essa aliança. Estamos nesse processo, nesse caminho. E aqui a última aplicação para nós. Tome cuidado com a perspectiva errônea da obra incompleta. Ruth entendeu. Noemi também. Noemi agora já tem uma outra perspectiva. Durante algum tempo ela estava o quê? Amargurada, entristecida, não queria trabalhar, estava ali presa nas suas mágoas, porque não tinha entendido. O plano da redenção do Senhor é descrito por toda a Escritura. Deus está realizando a obra redentiva do seu povo, de Gênesis a Apocalipse. Se você resumir a Bíblia em uma sentença, ela vai dizer para nós que é a história de Deus de redimir o seu povo. E você vai ver isso em toda a Escritura. Por que a pressa? Se Deus demorou tanto tempo para elaborar uma história tão bonita, para nos dar esperança, por que uma pressa indevida? Descanse o seu coração no Senhor e tenha certeza que a obra ainda não está completa. Feche teus olhos no seu lugar. Vamos orar por isso.